Deixa eu colocar uma questão que talvez seja um pouco problemática, que é a questão da lei, né, da tradição dos judeus, e por que os cristãos decidem quebrar com isso, né? Se tem essa raiz do judaísmo e de Cristo, por que todas essas tradições de não comer porco, de guardar o sábado e a gente guarda o domingo, por que mudam essas coisas? É por causa do Império Romano? Aí Então, falar um pouco, algumas coisas. Primeiro, muita gente entende que para levar o cristianismo, levar a mensagem de Jesus ao Império Romano, tu tem que dar uma flexibilizada. Imagina eu chego agora para ti e eu digo, olha, querido, tu é pagão, tu é romano, Vilela, querido, eu tenho uma nova religião para te apresentar. Eu tenho uma nova religião para te apresentar. Eu te apresento a fé em Jesus, mas tu tem que fazer a circuncisão. Não sei se todo mundo toparia. Eu já estaria fora. Então, por exemplo... Cortar algo que já é pouco. Então, o que acontece é que muita gente acaba tendo medo de entrar no judaísmo por circuncisão, porque são muitos compromissos. Então, aí o pessoal que começa a levar o cristianismo adiante, dentro do Império Romano, eles têm uma opção. Ou eu abro mão ou flexibilizo em algumas coisas e assim eu consigo levar a mensagem mais pessoas, adiante. Né? Exatamente. Eles decidem, olha, a mensagem de Jesus é mais importante do que as leis. E isso a gente vê, inclusive do Novo Testamento, cartas que discutem isso, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Agora é o seguinte... Se um judeu acredita em Jesus, ele tem que comer kasher, ele tem que comer segundo as leis alimentares. Mas se uma pessoa que toda a vida comeu porco, agora aceita Jesus, ela precisa passar também a cumprir a lei ou não? São discussões que o antigo cristianismo tinha. Então, se decidiu flexibilizar para poder levar mais pessoas ao primeiro ponto. E segundo, também tem algumas questões teológicas. Tem a questão do livro de Atos 10. Que Pedro estava em Jope e ele vai ter uma revelação, vai ter uma visão de uma cesta descendo aos céus e dentro da cesta tem animais, todos os animais do mundo, e uma voz dizendo vai, mata e come. E Pedro fica aí em dúvida do que aquela mensagem quer dizer. Parte das pessoas interpretam isso como literalmente, ok, a partir de agora tem permissão de comer todos os animais. Isso é depois de Jesus, isso é depois. Quer dizer, Jesus nunca comeu porco, mas isso é na época de Pedro, um período um pouquinho posterior. E também o que acontece é logo depois que ele tem essa visão, ele é chamado a ir para Cesareia para se encontrar com um romano pagão. Cesareia era a capital pagã de Israel. Então ele vai de lá direto a uma cidade pagã e ele tem um encontro com um romano pagão que tinha fé. E aí ele entende, ok. E daí ele entende que parte da mensagem que ele tinha recebido é a gente tem que levar isso a todas as nações. Então, tem também uma questão teológica que justifica por que parar de manter parte das leis. Mas foi uma discussão. Tem aí... E nos judeus nunca teve essa discussão de quebrar totalmente com a... Então, o judaísmo, 99% do judaísmo concorda em manter as leis alimentares, por exemplo. Não todo mundo cumpre. Tem gente que diz, olha, o judaísmo não come porco, mas eu pessoalmente decido comer. Tá. Mas existe dentro do judaísmo também a reforma. Como tem a reforma no cristianismo, também tem a reforma no judaísmo. Então, hoje em dia, a gente tem alguns movimentos reformistas que eles são bem mais flexíveis em relação à comida, mas, em geral, se mantém. O judaísmo é muito uma religião pessoal. Então, é a tua relação com Deus e parte dos judeus decidem não manter as coisas, mas o judaísmo em geral mantém as leis ainda de alimentação, do sábado, e cada um aí escolhe cumprir ou não. Então, no contexto judaico, a parte mais significativa e essencial da Bíblia é a Torá, a lei. Tá. A percepção do judaísmo é que a lei tem 613 mandamentos que devem ser obedecidos, né, que é muito reforçado desde Maimônides, que é uma das referências mais importantes. Só que nós temos dois problemas. O primeiro é que grande parte dessas leis são impraticáveis. Por quê? Grande parte delas são litúrgicas. E os judeus não têm o templo. Por isso eles aguardam que a Geulah, a redenção, para que a vontade divina seja plenamente realizada. A outra questão é o que de fato a lei está pedindo. O que quer dizer isso? Então não existe só a lei.
Então a tradição judaica desenvolveu o que é chamado de Torá oral, que é a explicação que os rabinos têm através da história, que é associada como uma lei complementar para o entendimento. Portanto, por exemplo, a Bíblia não diz que você não pode comer carne com queijo, explicitamente. Ela diz, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe da cabra. A tradição rabínica depois vê, ó, isso aí é um mandamento alimentar. Você pega um estudioso de ponta como Jacob Milgrom, que escreveu um comentário gigante no livro de Levítico, ele vai dizer, olha, que parece que existe por trás disso aqui algum ritual cananeu, que tinha alguns desdobramentos e que foi a inspiração por trás disso. Mas o consenso rabínico é que você não pode comer parmegiana, é que você não pode comer carne com queijo. Cheeseburger. Então, esse desafio é um desafio hermenêutico. O McDonald's em Israel não tem queijo. Não pode. Olha só. Aí o que acontece? Quando Jesus começa a ensinar no Sermão do Monte, ele vai dizer, não pensem que eu vim abolir a lei. Então, Jesus reforça a realidade da lei, ele não veio até quebrar porque com... a acusação é que, olha, Moisés fala um negócio, Jesus está falando outro, então esse cara não é um profeta verdadeiro. Aí ele vai dizer, não, pelo contrário. Aí a diferença de Jesus com os fariseus, e o judaísmo que a gente herdou hoje é de origem farisaica, a diferença é hermenêutica, é de interpretação da lei. E aí Jesus vai dizer, olha, vocês não entenderam bem o que a lei está dizendo, porque a lei está fundamentada em duas coisas, amar a Deus e amar o próximo. Todo o sentido da lei é Deuteronômio capítulo 6, verso 4, é Levítico capítulo 19. Então, se você não entender por que foi dado o mandamento, o que está por trás disso, você não entendeu nada. Então, por exemplo, os judeus religiosos usam um cabelo aqui, né, enroladinho, que é o peiote. E isso vem lá de trás, possivelmente como uma lei de proteção da vida, porque o cara ia cortar o cabelo no mundo antigo com pedra. Está escrito que tu não vai passar navalha nas tuas têmporas. Exato. Por quê? Perigo de... Mas por que não passa? Porque não Aí, passa? na realidade, mas... Porque protege a vida. Aqui, se o cara atingir aqui, morre. É possível, uma explicação é essa. Tem outras explicações também. Isso eu vou agora dar um Não, contraponto. Claro, com vontade. Então, tem, na realidade, o que está escrito na Bíblia, as pessoas perguntam às vezes, por que não pode comer porco? Por que o judaísmo não come porco? Porque está escrito na Bíblia. Ponto. A gente, às vezes, busca justificativas e tenta entender por que está escrito na Bíblia. Então, a questão de não passar navalha nas têmporas, está escrito. Uma das teorias é o que o Sayão disse. Outra teoria é para se diferenciar. Por exemplo, como os egípcios, qual era a moda no Egito Antigo? Se raspava toda a frente da cabeça e se deixava um rabo de cavalo atrás. Então, talvez seja a maneira de Deus e da Bíblia dizer, olha, não segue a moda dos pagãos. Não te veste como eles, não corta o cabelo como eles, não come como eles. Então, é uma maneira de diferenciar o povo de Israel. Então, essa também é uma teoria, por que não passar navalha? É que, na realidade, é uma instrução para não fazer os cortes de cabelo dos egípcios. Porque a gente vê ao longo da história, várias vezes o povo de Israel acaba aderindo às modas dos outros povos. E às vezes moda é uma questão de roupa, às vezes moda é uma questão de adoração do bezerro de ouro. Identificação. Exatamente. Então não segue o caminho deles, não começa a te misturar com os povos pagãos para te não chegar ao ponto deles. O exemplo é o próprio rei Salomão. O rei Salomão começa a pegar esposas de diferentes lugares e pega esposas pagãs e já quando ele estava em uma idade avançada, ele já está tão acostumado com as suas esposas sacrificavam a deuses pagãos e ele vai e sacrifica junto. Nossa. Sim. Então, Primeiro Reis, capítulo 11. Então a gente vê isso. E daí talvez a Bíblia diz, olha, não te mistura. Não no caso assim, tu é melhor que os outros, não te mistura. Mas é uma questão, não vai seguindo o caminho deles. Porque tu começa com cabelo, tu termina com sacrifícios. Mas é uma coisa que tem que ser observada. Nem todo detalhe literal dos mandamentos da lei o judaísmo de hoje pratica. Alguns sim. Por exemplo, não é permitido na lei você ter o seu servo trabalhando para você no Shabat. Proibido. Mas os judeus religiosos fazem isso e inventaram até um negócio chamado o gentil do Shabat. Então tem hora que... E isso que Jesus ficou bravo. Jesus, como judeu, disse, espera aí, ó, vocês estão brigando muito por causa do Shabat, quando na hora o animal de vocês cai no buraco, aí vocês não vão tirar, vão ter o prejuízo. Então, quer dizer, o ser humano foi criado por causa do Shabat, ou o Shabat por causa do ser humano.
E o judaísmo... Tudo isso porque ele estava passou- curando no sábado, não era? Exato. Agora, o judaísmo passou por um processo de reflexão. Então, o erro grande dos cristãos é acharem que os judeus todos são os fariseus do Novo Testamento. Eles fazem essa leitura achando que todo mundo é assim. O judaísmo, como a Aline bem mencionou hoje, tem um princípio, tem uma referência, uma norma, uma lei, mas a vida está acima de tudo. Então o judeu não vai deixar o cara morrer porque ele está seguindo um mandamento legalista, porque... Porque a Aline falou aqui sobre então quer dizer, o circuncisão. judaísmo tem um caminho e tem um jeito diferente de pensar. Você tem o judeu ortodoxo, que aliás tem vários grupos, você tem o judeu que é chamado datim, que é um sujeito mais, vamos dizer, piedoso, muito dedicado. Você tem o judeu que é o conservador e você tem o judeu reformista, que leia assim, para nós, liberal. Tá. Que acha que você... E nesse sentido, o que é digamos assim, o judaísmo primitivo de Jesus e dos seus grupos era que você segue essa lei a partir dos seus princípios. Então, quer dizer, tem uma lei aqui, a pergunta é por que ela foi dada? O que ela quis dizer com isso? Então, como é que eu faço isso? Por quê? Eu tenho um contexto, inclusive, cultural diferente. O Novo Testamento fala que você tem que saudar, cumprimentar um ao outro com um beijo santo. No Brasil, beleza, no Japão vai dar ruim. Por quê? Não tem beijo santo. Ninguém se beija no Japão. Você não vai cumprimentar uma pessoa beijando. Isso é uma falta de respeito, isso Entendi. é uma intimidade indesejável. Então o que você tem que fazer? Cumprimentar, saudar, receber de maneira adequada. Então esse ajuste. Agora é curioso que no Novo Testamento Paulo tinha um discípulo chamado Timóteo. E esse Timóteo está seguindo o caminho de Paulo. E aí Timóteo é de família judaica. E o que Paulo diz para ele? Vai circuncidar. Porque ele não diz, ele diz, ó, se você é judeu, permaneça nas tradições judaicas. A tradição em si tem valor dependendo do coração e dedicação e sinceridade da pessoa ao praticá-la. Porque o legalismo é criticado pelo profeta Miqueias, pelo profeta Oséias, quando o cara só faz o negócio por fora e ele, na verdade, não tem qualquer intenção ou sinceridade nisso. Agora, quando os Gálatas, que não tem nada a ver, recebem a fé e começam a crer, e o pessoal chega, não, vamos ter que circuncidar e fazer esses caras tudo virarem judeus. Aí Paulo diz, não, peraí, esses caras não é necessário fazer isso. No final das contas, grande parte do pensamento de Paulo é muito parecido com o que os judeus pensam hoje. Os judeus pensam que se você é judeu, você tem um caminho diferenciado na sua relação com Deus que deve ser respeitado. Se o cara não é, deixa o cara ser o que ele é. Entendeu? Agora, o que a gente não pode perder nesse negócio, né, que a coisa mais bonita que você tem na Bíblia hebraica é um negócio chamado Hesed. Quer dizer, um amor incondicional e inabalável de Deus, que é a base da aliança com Israel. Esse negócio, que é exponencial, é oferecido para Israel e oferecido para as nações.